Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária. Pode ter certeza absoluta, se você está seguindo a sequência correta do nosso curso, assistindo as aulas até o final, fazendo as suas devidas anotações, tenho absoluta certeza que você estará preparado para todo e qualquer concurso, qualquer banca de administração financeira orçamentária, porque este curso não é um curso superficial, pode ter certeza. É um curso detalhado, é um curso onde a gente aprofunda os assuntos aí, de forma aí que você tenha o conhecimento necessário para gabaritar as questões da prova. Agora, nós vamos falar agora estágio da receita orçamentária. Estágio da receita orçamentária, antes de mais nada, quero passar para vocês o seguinte, né? Eu quero passar uma visão geral desse documento, Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, o MCASP, né? O MCASP, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, eu digo para vocês o seguinte, que as nossas aulas, todas elas, estão aí, ó, em 100% de conformidade com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, que é um dos grandes instrumentos aí que todas as bancas de concurso retiram as questões de prova, né? Então vem comigo. Quando a gente fala estágio da receita, você tem que lembrar o seguinte, aonde que está prevista a receita? Na LOA, né? E na LOA nós temos receitas e despesas, né? Receitas e despesas. Nesta aula, nós iremos estudar esse cara aqui, ó, a receita, né? Na receita, e uma outra aula, na próxima aula, inclusive, assim que eu concluir essa gravação, já vou gravar os estágios da despesa, né? Por que eu trouxe esse documento aqui do MCASP? Muito simples, para explicar para vocês que tanto a receita quanto a despesa, ambos têm três etapas bem definidas. Primeira etapa é a etapa do planejamento. A segunda etapa aqui é da execução e, finalmente, a terceira e última etapa, a etapa do controle e avaliação. Bacana? Então, vem comigo. Primeira informação importante, tanto a receita quanto a despesa, preste atenção, isso pode ser objeto de prova, possuem três estágios: planejamento, execução e controle. Bacana? Fechou. Professor, a gente vai estudar agora o quê? A receita, né? Professor, a fase de planejamento. A fase de planejamento vai ser o quê? Vai ser quais são os motivos, quais foram os caminhos que a administração pública caminhou, percorreu, para quê? Para fazer a previsão da receita. Ou seja, qual que é a metodologia de projeção das receitas orçamentárias? É assunto muito importante esse, eu vou explicar para vocês já porque da importância disso, mas a metodologia de projeção das receitas passou a ser uma exigência de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Na fase da execução, que nessa fase de execução eu digo que 90% das questões de prova sobre esse assunto estão aqui na fase de execução, tanto na parte da receita quanto da despesa. Nós temos o lançamento, a arrecadação, o recolhimento. Controle e avaliação, ele vai ser o controle e avaliação de toda essa ação. Bacana? Então vem comigo, rapidamente, vamos aí já falar dos estágios da receita, né? Receita. Vem comigo, eu tenho um desenho aqui, um quadro que o professor fez, da minha autoria, inclusive, tá? Se a galera quiser utilizar aí para preparar suas aulas, fazer suas palestras, não tem problema nenhum. Eu autorizo desde que coloque aí a fonte professor Luiz Antônio de Carvalho, né? Vamos lá, estágios da receita, né? Então nós vamos falar o seguinte, temos dois grandes estágios. Primeiro, nós temos o quê? É a fase do planejamento e depois a fase da execução, né? Professor, o que significa previsão? Previsão significa o seguinte, a previsão aonde? Lá na LOA, aí. Lá na LOA, né? Na LOA, nós sabemos o quê? Que tem a receita e tem a despesa, né? Aqui, ó. Professor, qual que foi o número, como que eles chegaram nesse número, nessa estimativa, nessa previsão de receita? Está aqui. Não pode ser feito de forma amadora. Tem que ter uma metodologia. Por quê, professor? Porque hoje a receita que vai definir o teto da
despesa. Então, a importância disso, a metodologia. E, claro, já disse para vocês, essa metodologia está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela que trouxe essa grande inovação e obrigatoriedade aí de elaborar, ter uma metodologia profissional, uma metodologia aceita para a elaboração da estimativa da receita. Bacana. Então está lá a receita na LOA. E agora, professor, o dinheiro já entrou? Não, o dinheiro não entrou. Agora vai fazer o quê? A arrecadação, vai ter o lançamento. E a execução dessa receita que já está estimada, ela vai ter o quê? 3 etapas. Primeira etapa é a etapa do lançamento. Professor, o que significa essa etapa do lançamento? Gente, essa etapa do lançamento, tá, eu vou colocar aqui entre aspas, vou colocar aqui entre aspas para você, é a emissão do boleto, tá? Professor, como assim um boleto? O lançamento é uma atividade administrativa na qual ele vai identificar o sujeito passivo, né? Vai colocar a legislação, os valores, o fato gerador, enfim, todas as informações necessárias para que o contribuinte, para que o membro da sociedade possa fazer o quê? O pagamento, a arrecadação dos valores da receita hora previtória. Esse é o lançamento, né? O lançamento é o quê? O lançamento é uma atividade administrativa exclusiva da parte da administração pública. A gente vai aprofundar essa fase do lançamento, né? Professor, qual que é o nome do lançamento, por exemplo, aqui, ó? Exemplos aqui, ó. Então aqui nós temos os famosos DARFs, né, ó? Famosos DARFs. Os DARFs aqui é por parte da União, ó. Depois, professor, nos estados, ó, os DARs, né? Que aqui são questão dos documentos dos estados, né? O que mais, professor? Nós temos as famosas guias, né? Temos aí dezenas de guias, né? Ou seja, esse é o lançamento, tá? A partir do momento que ocorre o lançamento, tá? Então, o lançamento vai ser a primeira fase da execução da receita orçamentária, bacana. Aqui, então, é uma receita orçamentária, que eu falo que é a LOA, está aqui para vocês. A partir do momento que vocês emitem esses DARFs, ocorre o lançamento, vai ocorrer o quê? Ó, o segundo estágio, que é a arrecadação. Professor, o que diz esse segundo estágio? Você vai até a rede bancária autorizada e vai pagar esse documento que foi lançado em seu nome. Neste momento, ó, tá certo? Ó, pode ser feito em caixas específicas, mas isso aqui já está em desuso, essa opção aqui dos caixas, né? E nós temos aqui a rede bancária autorizada. Depois, mas o dinheiro já caiu, professor, na conta do governo? Não. Depois que é arrecadado, diariamente, esse recurso ele é recolhido para o agente, o agente financeiro do governo e vai para o recolhimento da conta única, que é a terceira fase aqui, a terceira fase da execução da receita orçamentária. Pronto. Então, isso aqui é uma visão geral. Então, por hora, você tem que saber disso. Olha só, previsão, ok, lançamento, arrecadação e recolhimento. Prestem muita atenção, gente, tá? Houve uma divergência no passado em relação ao lançamento. Professor, o lançamento, entre 2001 e 2013, o manual de contabilidade aplicada ao setor público, ele disse que nesse período, de 2001 a 2013, o lançamento era um procedimento administrativo, que não fazia parte da execução da receita orçamentária. Depois isso foi corrigido, então você tem que tomar muito cuidado com as questões desse período. Hoje já temos um consenso, toda a doutrina e toda a documentação aí, um consenso na qual o lançamento faz parte da execução da receita orçamentária, que é a primeira fase da execução. Bacana? Então vocês têm que lembrarem, preste atenção, isso tem que fazer parte de suas anotações e de sua revisão. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Pronto. Depois dessa visão geral, agora vamos passar aqui os detalhes de cada uma desses estágios da receita, né? Então, primeiro, qual que é o primeiro que nós vamos trabalhar? É a previsão. Professor, aonde que está prevista, né, a receita? É claro que essa receita ela está devidamente prevista onde? Na LOA,
na lei orçamentária anual. Só que essa receita prevista na LOA, ela tem que estar devidamente compatibilizada com o PPA e com a LDO, em especial a LDO, que a LDO já tem uma previsão bimestral de arrecadação por parte do governo. Então, a previsão, a receita tem que estar em todos os instrumentos de planejamento. Bacana? Ok. Professor, e aí, professor? Cara, esse assunto receita, tá? Esse assunto receita, eu que já trabalhei na Secretaria de Fazenda, eu sei a importância disso. Então, nós temos aqui, a LOA, tá? Nós temos a LOA, é claro que a LOA, nós temos aqui as receitas e nós temos as despesas, né? Vou colocar o cenário 1, tá? Que é o cenário que vai ocorrer, que segundo os técnicos da Secretaria de Fazenda, tá? O cenário 1, ele diz o seguinte, né? Que realmente, o Estado vai arrecadar 1.000, por exemplo, né? 1.000 unidades. E aí, professor? Aí é claro, né? Que você sabe que você vai fazer um orçamento baseado em 1.000. Tá aí. Você sabe que vai arrecadar 1.000. Professor, segunda possibilidade, né? O que ocorria muito antes da lei de responsabilidade fiscal. O orçamento é uma briga de poder. Então, todos os órgãos e poderes vão ao poder executivo e fazem o seguinte, né? E ficam fazendo o seguinte, né? Isso aqui é o real, né? Isso aqui é o orçamento real. O que eles fazem ao Poder Executivo? Fica pressionando por mais orçamento. Aí vamos supor, tá? Vamos supor o seguinte, que a administração pública aceita, né? Ele aceita e faz a previsão aqui, de 1.100, né? Aí, 1.100. O que acontece aqui? Você sabe que se vai arrecadar 1.000, né? Aí, segundo as suas metodologias, seu histórico, né? Então aqui, tá mais 100. Isso aqui está subestimado, né? Superestimado, perdão, né? Superestimado, acima, né? O que vai acontecer aqui, cara? Aqui vai acontecer o seguinte, aqui vai acontecer o seguinte. Olha só o que vai acontecer, né? Ele vai arrecadar 1.000. Se vai arrecadar 1.000, ele pode pagar quantas despesas? 1.000. Né? Então ele vai controlar aqui, onde? Lá na programação financeira, na execução da despesa, né? Ele vai controlar. E o terceiro caso, professor? O terceiro caso, olha aí. O terceiro caso, ele sabe que vai arrecadar 1.000. Isso aqui que eles gostam, né? Eles gostam de acontecer. Então ele vai colocar 1.000. Ou seja, vai faltar 100, né? 100 aqui, né? 100, né? Menos 100. Aqui, então, é subestimada a despesa, subestimada. O que vai acontecer com esse 100 aqui? Cara, ele vai arrecadar 1.000, vai arrecadar 100. Esse 100 a mais, tá? Esse 100 a mais, acontece o seguinte. Ele vai ser fonte de recursos do crédito adicional, que nós estudamos na aula anterior. Vai ser o quê? Fonte de recursos do crédito adicional. E o crédito adicional, esse recurso aqui, você pode utilizar para créditos suplementares, créditos especiais ou créditos extraordinários. Ou seja, sai totalmente da visão do planejamento da LDO, da LOA, dos programas de governo, em tudo. Então, ou seja, o legislador, né, então você pega aqui esse segundo caso e o terceiro caso, né, o segundo e o terceiro caso são situações altamente prejudiciais ao planejamento do setor público, né? Então, o que aconteceu constituinte? A LRF definiu o seguinte, que para elaborar a receita orçamentária, no sentido do que a realização da receita seja muito próximo daquilo que foi previsto, né? Ele trouxe o quê? Critérios muito bem definidos de metodologia para a previsão da receita. E com certeza, sobre este assunto, previsão da receita, tá? O que pode cair na sua prova é o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ô, professor, se o artigo 12, que pode ser questão de prova no tocante da receita, nós vamos o quê? Estudar agora esse artigo 12. Tá? Então está aqui, artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai trazer o quê? A metodologia. Ele não vai definir aqui a metodologia, ele vai definir o quê? Os parâmetros na qual, tá? Os parâmetros na qual
a todas as secretarias de Fazenda e, claro, também a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, deverão utilizar para quê? Para fazer a previsão da receita. É muito importante isso, gente. A receita é muito importante, a receita seja próximo daquilo que foi prevista a realização. Por quê? Porque você pode colocar em prática todo o instrumento de planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, né? Pena que os nossos governantes não têm esse conhecimento, não têm essa prioridade de planejamento, infelizmente. Vem comigo, né? Artigo 12º da LRF. As previsões da receita, olha aí, previsões. Então, a LOA é previsão da receita, está aí. Observarão as normas técnicas e legais. Normas técnicas tem que ter o quê? Uma metodologia comprovando a estimativa da receita. Legal, tem que estar de acordo com a lei. Exemplo de lei de incentivos fiscais, por exemplo. Consideração os efeitos na alteração na legislação, a variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhados de um demonstrativo de sua evolução dos últimos 3 anos para a projeção, da projeção para os 2 seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e as premissas utilizadas. Então, está aqui os parâmetros para a evolução. Professor, a gente vai explicar um pouquinho, sim, só um pouquinho, a gente vai voltar no artigo 12 aqui. Vamos aqui no parágrafo 1º do artigo 12. A reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado o erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Tá. Professor, a reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo. Professor, nós já estudamos isso. Opa, parabéns, né? Nós já vimos isso aqui. Qual foi a aula que nós já vimos isso aqui? Nós vimos lá na aula de processo legislativo. É a primeira parte, onde nós estudamos o artigo 166 da Constituição, tá? Parágrafo 3º, inciso 3º, 3, né? A linha A, da Constituição Federal de 88. Então, isso aqui já é um dispositivo da Constituição. A reestimativa por parte do Poder Legislativo, né? O que acontece aqui, gente? Está passando o seguinte, qual que é o comunicado? Gente, a previsão da receita é um produto, é uma atribuição exclusiva e não cabe delegação de quem? Do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem essa atribuição. Professor, o Poder Legislativo pode, tá? Ele pode alterar a receita? Pode, aqui colocou a situação. Só será admitida se comprovado o erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Ou seja, ele só pode fazer a reestimativa da receita, né? Vamos lá. Só pode fazer isso se tiver esse erro ou omissão, né? Tá? Vamos lá, metodologia. Então vamos lá, o que diz a metodologia? Ele quer o seguinte, qual que é a intenção do governante? Qual que é a intenção aqui do legislador? A intenção do legislador, ele quer que o Poder Executivo ele seja profissional. Então ele passou o quê? Parâmetros, né? Primeiro, previsão da receita é o quê? Uma estimativa. Que essa estimativa seja feita da seguinte forma, ó, utilizar normas técnicas, né? Ou seja, tem que ter uma metodologia aprovada, né? Metodologia, aí. Uma metodologia comprovada, aí. O que ele quer o quê? Profissionalismo e legais. Tem que estar de acordo com todas as leis vigentes, em especial a lei de incentivos fiscais, né? O que mais? Essa previsão da receita, essa estimativa, tem que analisar 4 fatores importantes. Alterações na legislação, com certeza, tá? Porque essa legislação, principalmente a legislação tributária, vai impactar o que na receita, em especial as isenções, né? Variação do índice de preço, o que é isso? É a inflação do período, tá? O crescimento econômico, que é baseado no PIB, né? E outro fator relevante, caso a equipe técnica tenha. Então, isso aqui o quê? É o parâmetro para a elaboração da receita, né? Vem comigo. Mais o quê? Mais o demonstrativo de sua evolução. O
que mostra essa evolução aqui? Demonstra ver se essa metodologia utilizada está sendo correta, né? Então, qual que é o laço temporal? Os 3 anos anteriores, ano base, 2020, então é 2019, 18 e 17, 2020 e mais os 2 seguintes, 2021 e 2022, para ter uma visão. Professor, o que aconteceu, né? Vou falar para vocês aqui o que aconteceu, principalmente nos primeiros anos de implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que acontece? Os secretários de Fazenda dos estados, isso eu falo com bastante orgulho, porque eu militei nessa seara aí por muito tempo, aí, graças a Deus, né? O que aconteceu? Quero falar para vocês o seguinte, aconteceu o seguinte, né? Que chegava lá, todo ano, tá? Todo ano, tá? O secretário de Fazenda, né, a administração pública, para controlar o crescimento vegetativo do Estado, o que o cara fazia? Sempre fazia uma previsão abaixo. Era uma postura defensiva, né? Sempre fazia uma conservadora, uma postura, uma previsão conservadora. Esse é o termo da Receita, né? Então é sempre mais. Aí o que acontece? Vamos supor aqui, né, isso já aconteceu, já chegou até no Supremo Tribunal Federal, né? O que acontece? Em 2017, tá certo? O cara fez a previsão de 1.000, mas ele, vamos lá colocar aqui, vamos só para você ter uma ideia, previsão da Receita. Vamos colocar 1.000 em todos, né? Chegou 2017, o cara arrecadou aqui, 1.100. Chegou em 2018, o cara arrecadou aqui, 1.150, Chegou aqui, o cara arrecadou 1.200, né? E aqui ele está fazendo aqui uma previsão de 1.000. Aí, o que aconteceu? Algumas assembleias legislativas, né? Eles questionaram isso, falaram, pô, isso aqui é um erro na metodologia, né? Olha aí, um erro. Tá óbvio que em 2020 o cara não vai arrecadar 1.000. Mas por que ele faz isso? Uma estratégia, um golpezinho orçamentário que o governante dá, né? Vamos supor que ele sabe aqui que é 250, então ele vai usar esse 250 como créditos adicionais e vai canetar para quem ele bem entender, né? Então essa questão já chegou nos tribunais superiores, né? Sobre essa metodologia aqui de previsão de receita, e o Supremo já definiu que isso aqui é apenas, só quem pode isso aqui é realmente o poder executivo, o poder legislativo não pode fazer essa previsão. Bacana? Então tá aí para vocês, né? Ok. Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma receita orçamentária, né? Então nós temos aqui, só para passar para vocês aqui, tópico, uma questão, uma situação. Então nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando um cara que é chamado de receita orçamentária. Tá aí, tá? Então a receita orçamentária, ela deverá constar na LOA, né? Bacana, né? E nós temos outro tipo de receita, que é receita extra-orçamentária, né? Essa receita extra-orçamentária, ela não está na LOA, porque é uma receita transitória. Essa aqui é uma receita principalmente para fins contábil, né? Contábil, né? Ambos os casos são receita pública. Olha aí. Professor, qual o momento da aula que a gente vai aprofundar isso aqui? Nós vamos aprofundar esse assunto, inclusive vai ser o primeiro tema da aula de classificação da receita. Então, a primeira aula de classificação da receita, eu vou aprofundar em detalhes, em especial essa receita extra-orçamentária, tá? Olha lá. O que está dizendo a pergunta aqui? Todas as receitas orçamentárias, ou seja, LOA, né, passarão pela etapa da previsão? Aí, professor, né? Quando a gente fala da previsão, tá, etapa da previsão, aluno aqui do professor Luiz, ele tem que colocar o seguinte: o que o examinador está querendo falar para vocês? O que está querendo? Quando fala previsão, ele passa o quê? Por uma metodologia, um método definido, né? Em especial, o artigo 12 da LRF, né? O que acontece? Como as provas de concurso cada vez estão mais detalhadas, né? Nós temos um caso onde uma receita orçamentária, ela é
praticamente impossível passar pela etapa da previsão. Qual que é esse elemento de receita aqui? São as doações em espécie. Então, nem todas as receitas orçamentárias estarão sujeitas à previsão, ou seja, sujeita à metodologia. Tá? Qual que é o caso? As doações em espécie recebida pelos entes, recebida pelos entes públicos. Né? Então, as doações em espécie recebida pelos entes públicos. Né? Então, nós temos aí um único caso que eu conheço, né? Que as receitas orçamentárias, não passarão pela etapa da previsão. Bacana? Então está aqui para vocês. Pode cair, claro que pode cair, né, esse tipo de questão aqui. Como disse para vocês, as bancas estão cada vez se aprofundando mais nos assuntos. Ok. E aí, professor? E aí, nós já finalizamos a primeira parte, que é a previsão. Tá? Pode ter certeza que eu passei para vocês aí os principais elementos aí, de forma sucinta, que pode cobrar. E agora vem o lançamento. Tá? Lançamento, o que é o lançamento? Você tem que lembrar o seguinte, cara. Primeira coisa, que o lançamento não é um boleto, mas fazendo uma analogia para que você fixe o conteúdo, aqui é a emissão do boleto. Tá? É a emissão do boleto que você utiliza aí para pagar suas diversas contas, seus diversos compromissos. Na administração pública não tem emissão de boleto, né? Não tem. Qual que é o nome do cara aqui? É lançamento, né? Que esse lançamento ele vai resultar aí em diversos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, o nosso curso super atualizado de Administração Financeira e Orçamentário, AFO, tá? Os principais assuntos que são cobrados aí nos concursos no Brasil todo, não tem nada de fora, pode ter certeza disso. Se tiver algum assunto que não esteja gravado, você pode entrar em contato aqui comigo. Vou colocar até meu e-mail pessoal para a galera aí, ó, LAC, né, ponto, consultoria, olha aí, @gmail.com, né? É o meu e-mail pessoal, porque eu sou professor dessa matéria já há muito tempo, né? Administração Financeira e Orçamentária, um curso muito competitivo, um curso muito focado, com muitos exercícios. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Essa aula que você está assistindo é apenas uma aula demonstrativa para vocês, né? Nosso curso completo, você tem acesso aí durante 30 dias. Nesses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, e o investimento é apenas R$60. É isso mesmo, R$60. Este curso não fica para trás de nenhum outro curso, pode ter certeza disso. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí no meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.